tudo bom com vocês? Vamos agora para mais um vídeo, vamos agora para mais uma videoaula, tá bom? E hoje a nossa aula vai ser de história e nós vamos aprender sobre as migrações no Brasil, tá? De início, nós já vamos para a página 18, tá? Na página 17, ele tem fotos de algumas pessoas, tá bom? E perguntas que tem em comum e tá bem simplesinho, só para um debate mesmo, tá? Mas, de fato, nós vamos iniciar na página 18, tá bom? Com a formação do povo brasileiro. Essa imagem, essa página bem aqui, ó, página 18, tá bom? Eu gostei muito dessa imagem aqui, gente, porque ela representa literalmente isso que a gente tá vendo, né? O povo, no Brasil, existem pessoas de vários locais. Então, a miscigenação no nosso país é enorme. O que é a miscigenação? É a mistura entre povos, ou seja, um africano que se relacionou com o português e teve seu filho. E assim por diante, tá bom? A miscigenação nada mais é do que a mistura dos povos. É o que faz o nosso país ser único, gente. Porque nosso país ele é muito diversificado. Isso é muito bom, muito rico também pra gente, né? Vamos lá. Dando início agora à leitura, tá bom? Acompanhem comigo, por favor, com o livro de vocês. E agora nós vamos iniciar a leitura da página 18, tá bom? Aqui embaixo tem uma atividade, a única atividade da página, que eu respondo com vocês rapidinho, tá bom? Pra não precisar depois voltar se corrigindo alguns tópicozinhos, tá? O Brasil é um país formado por diferentes povos. Muitos desses povos vieram de longe e, ao se relacionarem com os diversos grupos indígenas que habitavam o território, formaram o povo brasileiro. Os primeiros povos chegaram ao território que mais tarde se tornou o Brasil. Foram os portugueses e os africanos. No decorrer do tempo, os italianos, os alemães, árabes, japoneses e muitos outros povos chegaram ao Brasil e se misturaram uns com os outros, formando uma população miscigenada. Eu acabei de falar, miscigenada, miscigenação, a mistura entre povos, tá? Muitos imigrantes vieram para cá antigamente. Então, o nosso povo era muito misturado, era muito rico culturalmente, tá bom? Então, inicialmente os indígenas, depois os portugueses vieram. Então, eles já começaram a se relacionar daí. Depois os africanos vieram, também começaram a se relacionar. Depois vieram pessoas de outros países e também começaram, né, a conhecer e a conviver com outros povos, tá bom? E a partir desse momento já foi dado início à miscigenação, tá bom? Desde quando só eram os indígenas e os portugueses, tá bom? Por esse motivo, existe uma grande diversidade de aparências físicas, costumes, culturas entre os brasileiros. Gente, vocês observaram lá no Japão, na China? São praticamente todos iguais. Já repararam? No Canadá, já repararam na África, né? Se vocês repararem em alguns países, as pessoas têm características únicas, que deixam a marca delas, tá bom? Que deixa aquela marca dela ser única. Então, quando a gente pesquisa, vamos usar de exemplo o Japão, a China. As pessoas são muito parecidas, porque lá não ocorre a miscigenação, é somente eles entre eles, tá bom? Porque existem N fatores, assim, com relação a isso. Mas, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil tem uma miscigenação enorme. Pessoas de vários países já vieram pra cá, já moraram aqui e ainda moram, tá? Tanto é que, né, quando eu estava no UNB, tinha muita gente de outros países estudando lá. De Moçambique, principalmente. Os africanos estavam em peso lá estudando, que eu achava muito bacana. Principalmente a questão da cultura, porque por mais que eles estivessem morando em outro local, em outro país, eles vestiam da mesma forma, andavam do mesmo jeito. Eu acho isso muito bacana, tá bom? E essa mistura dos povos, essa miscigenação é de extrema riqueza para o nosso país, como eu já falei pra vocês. Principalmente na questão cultural, tá bom? É o que deixa o nosso país muito misturado, tá? Muito rico em cultura, tá bom? Vamos lá. Diz assim: o povo brasileiro é formado por vários povos? Sim ou não? Claro que sim, galera.
ali, eu acabei de ler com vocês. Miscigenação, mistura entre os povos, tá bom? Indígenas, africanos e portugueses são os povos que deram origem à população e à cultura do Brasil. Yes, também falei isso pra vocês. Os povos que imigraram para o Brasil não se miscigenaram. Que mentira, gente! Claro que sim, todos eles fizeram parte. Deixaram um pouquinho da sua contribuição para a miscigenação do nosso país, tá bom? Bora para outra página? Na outra página tem o seguinte: indígenas, os primeiros habitantes. Antes da chegada de outros povos ao território que formam o Brasil, muitos grupos indígenas habitavam essas terras. Cada um deles tinha línguas, saberes e costumes próprios. Gente, o nosso país inteirinho era habitado unicamente por indígenas, de ponta a ponta. De norte a sul, de leste a oeste, era totalmente inteiro habitado por indígenas, tá? Aí, com a chegada dos portugueses, com as doenças que eles trouxeram, com a escravidão, com a divergência de opinião, foi diminuindo, tipo assim, de uma maneira gritante, a população indígena. Mas antigamente era habitada de ponta a ponta somente por indígenas de vários grupos, crenças diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, tá? Então era totalmente habitado unicamente, para sempre por indígenas, até os portugueses vierem pra cá e achar que é o dono de tudo, né, gente? Vamos lá. Uma observação que eu vou sempre frisar pra vocês: Portugal não descobriu o Brasil, ele encontrou o Brasil. Porque se ele tivesse descoberto o Brasil, não tinha ninguém nessas terras brasileiras, beleza? Quando você chega, um exemplo que eu gosto de dar: se você está na sua casa, você mora naquela casa, certo? Mas que seja alugada, emprestada, enfim, você mora naquela casa. Aí vai chegar um fulaninho de tal, baixa o sofá e fala assim: essa casa é minha. Não, essa casa não é dele, porque quem é que mora ali primeiro? Você, isso mesmo, tá bom? Então foi da mesma forma aqui no Brasil. Já tinha os primeiros habitantes, já tinha os primitivos, os indígenas. Os portugueses falaram: descobri, estou aqui, o país é meu. Não, né, gente? Mas, por questão de poder, questão de riquezas, de armas, entre outros, manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? É assim que fala, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E os indígenas muitos não obedeceram, né? Porque eles não gostavam e não concordavam, e eu também acho que não concordaria, né? Enfim, voltando na página aqui. No litoral viviam grupos indígenas que falavam línguas com características semelhantes de origem tupi. Os tupinambá, os tamoio e os tupiniquins são exemplos de povos que falavam tupi. Eles chegaram ao litoral vindos da região amazônica e expulsaram os grupos que viviam nesse local. Que amizade linda, né, gente? Os tupis chamavam esses grupos de tapuias, porque eles não falavam o tupi. Entre os tapuias havia indígenas Chavante, Caiapó e Caingang. É um nome, eu acho tão legal, né? E a gente parava pra pesquisar o significado desse nome, que é um significado muito forte. Que, claro, né, de acordo com a história de cada um deles. Então, nessas duas imagens aqui, né, tem a questão dos rituais, né? Enfim, tem a mulher com o seu filho, escangadinhas no corpo, com a sua cestinha na cabeça, fazendo seu fruto. Então, eles tinham modos de vida únicos, gente. Únicos deles. Muito bacana isso. Vamos lá. Essa atividade também, que apenas 3 letras, é muito grande, gente, que chega cansa quando vai responder. Vou responder junto com vocês para dar aquele apoio moral, aquela força, porque a atividade é muito grande, tá? Vamos lá. Letra A. Os povos indígenas, isso mesmo, foram os primeiros habitantes do território brasileiro. Muito good. Letra B. Os grupos indígenas de origem tupi migraram da região da Amazônia e habitaram principalmente onde, gente? Estavam lá na Amazônia, aí eles chegaram nesse local e, tipo assim, expulsaram. Ó, galerinha, falou, eu moro bem aqui, vocês, tchau. Super amigáveis. Onde, gente? No litoral. Isso mesmo, no litoral, tá bom? E na letra C, muito grande, você vê? Diz:
Os grupos indígenas que não falam línguas de origem tupi eram chamados de... Isso mesmo, de tapuias. Beleza? Já coloquem aí corrigido o dia de hoje, tanto nessa página quanto na página seguinte, para deixar o nosso ok, tá bom? Agora, a chegada dos portugueses, que é um assunto que eu acho muito interessante, gente. Muito interessante mesmo. E eu queria muito dar aula presencial pra vocês, porque chega a ser até engraçado. Mas a gente continua ficando do mesmo jeito. Eu acho que vocês até já presenciaram uma aula minha dessa no ano passado, se eu não me engano. Mas a gente tá aqui, vocês fechem os olhos de vocês, imaginem o que eu tô falando e vamos fingir que a gente é um indígena e que a gente também é um português. Porque eu gosto assim, gente, da interpretação, a gente entrar na história mesmo. Porque é assim que a gente aprende melhor e mais fácil, né? De uma maneira mais fácil. Então vamos lá, gente. Chegada dos portugueses, página 20. No dia 22 de abril de 1500, os primeiros portugueses desembarcaram no local onde atualmente é a cidade de Porto Seguro, no estado da, vamos aqui, Bahia. Além de buscar novas terras para conquistar, os portugueses tinham como objetivo encontrar ouro e prata, o que não ocorreu logo no início. Por isso começaram a explorar o pau-brasil, uma árvore de madeira vermelha que era bastante utilizada na Europa para tingir tecidos. Então, gente, vamos lá, partir do princípio que aqui ele não está nos falando. Vou parar aqui nesse momento. Bom, de início, o que aconteceu? Os portugueses começaram uma expansão marítima. O que seria a expansão marítima? Eles estavam em busca de especiarias, estavam em busca de riquezas, beleza? E eles compravam essas coisas por um preço mais caro lá nas Índias, tá bom? E eles tiveram uma ideia de quê? De explorar, de fazer uma expansão marítima em busca dessas mesmas especiarias e de outros produtos de grande poder aquisitivo, né, de grande valor, para que o Portugal fosse o principal comércio, tá? Fosse o único a vender e fosse mais um a vender por um preço mais em conta para a Europa, tá bom? Que é onde Portugal fica localizado. Então, gente, eles tiveram essa ideia por quê? Porque muitas pessoas, muitos dos habitantes de lá tinham um grande conhecimento marítimo, um grande conhecimento das navegações. Então, quando eles montaram as suas embarcações, eles foram explorando mesmo, porque até então eles não arriscavam indo oceano adentro, né? Eles não arriscavam no mar, né? Não arriscavam dentro do oceano. Eles faziam sempre pela costa, perto dos países e tudo mais. Eles sempre faziam por esse local por medo do desconhecido. Então, vocês veem, agora levando para a vida da gente, vocês veem o tanto que o medo do desconhecido nos prende, na questão de ir em busca de coisas boas, né? Eu sei que pode dar errado, mas o medo, na maioria das vezes, ele nos trava para algo muito bom, que tá bem uma coisa que a gente não consegue fazer por medo. Então, às vezes, é bom a gente arriscar, ter uma coragem, arriscar, pra gente conseguir o que a gente tanto quer. E foi o que eles fizeram. Eles arriscaram, mesmo nenhum país tendo essa coragem, né, da expansão marítima, mesmo ninguém conseguindo fazer isso, eles foram os primeiros a ter essa atitude, tá? Então, quando eles fizeram isso, encontraram, né, o Brasil e tudo mais, se alojaram lá em Porto Seguro e tal, mas eles não encontraram o que de fato estavam procurando, que era ouro e prata. Eles perceberam que lá tinha uma árvore que na Europa era muito vendida, de extrema riqueza por conta da sua tintura, né, da tinta que tinha dentro do tronco. Então eles começaram, né, a exploração do pau-brasil, tá bom? Que foi assim, bem joinha mesmo pro Portugal, ajudou demais a conta, tá bom? Vamos lá dar continuidade. Os troncos de pau-brasil eram cortados e carregados pelos indígenas até as embarcações, que levavam a mercadoria para a Europa, onde eram vendidos. Este mapa, produzido por Giacomo Gastaldi, isso mesmo, em 1565, representa o corte e o embarque da madeira.
Então, gente, essa atividade fala somente, até o momento fala disso mesmo, né? Dessa questão da chegada dos portugueses, né? Vamos aqui comer de novo. Fala somente dessa questão, ele não adentra muito no conteúdo, tá? Então, a partir do pau-brasil, que eles começaram a questão da exploração do trabalho indígena, tá bom? O que eles faziam de início, gente? Vamos supor, eu sou uma indígena, certo? E eu não sei nem pentear meu cabelo. Eu utilizo coisas aleatórias para pentear meu cabelo. E chega chegam de Portugal, quando os portugueses vieram para cá, eles trouxeram muitos utensílios que eram somente deles, né? Que os indígenas nem sequer sabiam para que utilizavam. Então, quando os portugueses chegaram com todos aqueles apetrechos, aquelas novidades de muito interesse, muito bonitas, né? Os indígenas ficaram, isso mesmo, gente, boca abertas e quiseram tudo aquilo. Então, olha como os portugueses são malandros, gente. Eu fico de cara com a esperteza deles. O que eles faziam? Olha só, querido amigo índio, querido amigo indígena. Olha só. Eu vou te dar um garfo e você vai pegar 40 troncos de madeira e colocar lá naquele navio pra mim. Gente, o índio batia palma, gritava, ficava feliz da vida, pegava aquele garfo e trabalhava feliz da vida. É só um exemplo, tá, gente? E era isso que eles faziam com os indígenas inicialmente. Quando os indígenas começaram a perceber que eles já tinham praticamente tudo que os portugueses tinham para oferecer, foi nesse momento que de fato começou o trabalho escravo, que foi bem tenso mesmo, tá? Foi um momento muito difícil que eu acho que vai falar mais nos próximos capítulos do nosso livro, que eu acho um assunto que é muito difícil, foi muito chato, que até hoje a gente consegue ver as marcas que isso deixou, né? Mas é um assunto que é bem interessante, né? A gente vê como os portugueses achavam que só por ter poder, como eles achavam que eles poderiam tratar as pessoas, né? Infelizmente, até isso hoje acontece, né? A questão do preconceito, entre outros. As pessoas acham que só por ter um poder aquisitivo, por ter mais dinheiro, por ser branca, enfim, qualquer coisa, acham que podem fazer o que querem só por estar num patamar um pouco maior do que das outras pessoas, né? Mas não é bem assim que funcionam as coisas. Então, continuando. Na página 21 e 22, pouquinha coisa, gente, é a atividade de vocês, tá? O dever de casa de vocês é somente a página 21 e 22. Então, se vocês quiserem, só por curiosidade, que eu vou explicar do mesmo jeito na próxima aula, continuar a leitura, continuem, gente, porque é um conteúdo que eu acho muito bacana, tá bom? Um conteúdo que é de muita importância para a nossa história do Brasil, tá? E eu tô folheando aqui e realmente vai ter muita coisa bacana pra frente, tá? Então, façam o dever de casa com muita atenção. Qualquer dúvida, estou aqui. Pode postar na nossa página, pode postar na atividade, que eu tiro todas as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo bem grande, estou morrendo de saudades. E até o próximo vídeo.